Muita gente, quando chega nessa época do ano, as pessoas ficam amedrontadas, preocupadas, já pensando como fazer, porque as finanças pessoais, as finanças familiares, elas parecem que entre novembro, dezembro, janeiro, até março por ali, abril, elas ficam extremamente comprometidas, né? E a gente quer saber de você, enquanto especialista em direito do consumidor, o que o cidadão pode fazer para ter menos dificuldade, menos problemas, para que ele consiga não perder os seus direitos, mas também cumprir os seus deveres enquanto consumidor. Olha, a grande questão que nós temos aí, falamos aqui quase todo o programa, né, que é exatamente a facilidade que as pessoas têm de crédito, ou seja, de pegar um dinheiro emprestado, de entrar num cheque especial, obter um cartão de crédito com limites muito acima do que você tem de capacidade financeira para estar quitando com aquelas obrigações do cartão de crédito. Hoje você consegue pegar um empréstimo direto numa máquina, né, de agência bancária, num atendimento eletrônico, não precisa de nenhuma burocracia. Então tudo isso tem um preço, não só o preço do lado financeiro, ou seja, você pagar juros por conta disso, mas um comprometimento mesmo pessoal com relação àquilo. Você passa a ter achando que você vai ter uma qualidade de vida cada vez maior porque tem acesso a esse crédito. Na verdade, o aperto ele é significativo. Então, esse final de ano, quando a pessoa recebe o 13º, muitos recebem também o percentual de férias e outros valores, é o momento de você tentar resolver todos esses embaraços financeiros que você encontra pelo caminho, ou seja, dar prioridade para pagar essas dívidas. E como o Jean mesmo colocou, lembrar sempre que você tem, já no início do ano, você tem aí muitas vezes o IPTU, você tem que pagar matrículas em algumas faculdades e escolas, compra de material escolar no final de janeiro, logo depois tem o IPVA, depois você tem já em abril com prazo limite do imposto de renda, né? Então tem uma série de tributos que vão cair logo nesse primeiro semestre. Então é muito importante estar atento não só aos gastos no que se refere a pagar as dívidas desse final de ano, 2013, mas se preparar para as tributações e gastos que nós chamamos aí extraordinários, que são aqueles não previstos para o ano de 2014. Então tudo isso tem que frear um pouco sua empolgação, porque muitas vezes, pessoal, o que acontece? A pessoa recebe o 13º, recebe aquele percentual de férias e fala assim, estou rico, agora eu vou gastar tudo, vou poder comprar um peru um pouquinho mais caro, comprar presente e tal. É claro que é importante você ter esse momento, né, de Natal, muito embora eu tenha minha grande preocupação que cada vez mais o Natal tem se tornado mais mercadológico e a pessoa perde o sentido real do Natal. Isso aí é uma crítica que eu faço há muito tempo, né? Então é isso que tem que ser pensado. Então já que você tem que reconquistar esse sentimento de Natal, ou seja, repactuar com Cristo, esse sentimento de solidariedade, aproveita e também repactua com sua família e consigo mesmo, pagando suas dívidas. Eu acho que isso é o mais importante. Vale dizer que Cristo não está pedindo para você comprar peru nenhum e fazer nada disso, né? Porque tem gente que mistura as coisas. Além de tudo isso que você falou uma coisa que eu vou discordar um pouquinho de você. Você falou assim, os gastos não previstos são extraordinários, não previstos para 2014. Na verdade, eles são previstos. A gente só lembra deles quando está chegando na época, né? Não, o termo extraordinário é apenas um termo técnico que você tem aqui gasto do dia a dia. Sim. O ordinário que a gente fala é que você gasta com água, luz, telefone, alimento. E o extraordinário é aquele que ele vai aparecer uma nova rubrica financeira naquele mês. Então, por exemplo, o IPTU você não vai pagar ele todo mês, a não ser que você parcele, né? O IPVA da mesma forma que você parcela. Então é só um termo técnico. É claro que o ideal seria o indivíduo diluir esse investimento todo, né? Esses impostos, né? Investimento dos impostos, esses tributos, diluir ao longo do ano. Mas ninguém faz isso, ninguém tem nem condição de fazer isso muitas vezes, ou pelo menos a grande maioria da população não tem. Tem que ter um pouquinho de cuidado com esse diluir, sabe, Jean? Não em questão do que você está falando, eu entendi o que você colocou, mas eu falo com cuidado, a gente até trabalhou muito a semana passada
das compras parceladas. Eu Não, sei que é um outro gasto. não estou falando de diluir para frente. Ele economizar dinheiro antes para conseguir chegar e pagar à vista. Exatamente. Porque, por exemplo, o IPVA você tem desconto se pagar à vista até os primeiros dias de janeiro. Não, todos né? eles. IPTU. IPTU, imposto de renda também você não cai nos juros. E agora, por que então que muitas pessoas são pegas de surpresas, elas falam dessa maneira, mas na verdade são gastos que todo mundo sabe que vai ter no início do ano. Material escolar, quem tem filho, IPTU, todas essas taxas que estão aí, nós sabemos que elas existem e mesmo tendo o 13º, essas pessoas são pegas de surpresas, entre aspas, né? Por que acontece isso? Porque elas usam o 13º não como uma reserva, vou reter aqui para eu pagar minhas taxas, minhas tarifas, mas eu vou gastar porque é Natal, eu mereço, eu trabalhei o ano inteiro. Será que é isso que acontece? Olha, eu acho que tem aí alguns fatores. Tem exatamente a pessoa não ter um planejamento financeiro, a pessoa, isso mesmo que você colocou, ela é seduzida, né, pela data que infelizmente tem um ato comercial muito chamativo, né, a pessoa compra um presente, comprar para si mesmo, para os amigos, né, e aí se esquece, entre aspas, ou sem aspas mesmo, às vezes a pessoa é levada pelas pessoas esquecidas. Né? Coitada da aspas. As aspas menos culpadas. E tem isso tudo. Agora também tem um outro fator que eu acho que a gente tem que lembrar. Vocês podem perceber que todo final de ano, principalmente, ou início do ano, há um grande aumento das tarifas públicas. Há um aumento de conta de luz, água, telefone, transporte público. Isso tudo, num somatório, junto com as outras situações todas, realmente, aí sim é surpresa. Você tem um aumento que você muitas vezes não espera do seu gasto público. E até nisso que eu ia perguntar. A gente sabe que, eu queria que você falasse um pouco também sobre esses descontos. O Jean falou um pouco sobre você pagar o IPVA à vista, se você tem uma ideia de porcentagem, se vale a pena pagar um pouco à vista o IPVA, o IPTU e tantos outros. Mas também, por exemplo, a gente está tendo um caso lá na cidade de São Paulo. Qual foi o caso? O IPTU subiu mais de 50% em estabelecimentos comerciais e até os residenciais. Até um juiz deferiu uma liminar, dizendo que isso era incabível, não tinha condição. Era para esse ano. Né? Exatamente, falou sobre tudo isso. E aí a reportagem trouxe até algumas donas de casa, algumas aposentadas, dizendo o seguinte: como é que eu vou pagar um IPTU que subiu mais de 50% se o meu salário mínimo não subiu nem 12%, vamos dizer assim. A minha pergunta num caso desse, o consumidor ele tem direito a uma ação junto ao governo dizendo o seguinte: olha, é inadmissível, a gente não pode ter um aumento de 50% do dia para a noite, sendo que a nossa renda fixa não teve esse aumento de 50% do dia para a noite. Tá, então vamos lá. A questão tributária, ela é um pouquinho mais complexa do que a gente imagina. A Constituição da República coloca duas regras básicas para a questão de aumento ou criação de tributos. Aí tributo entra impostos, taxas, contribuições de melhoria, e para alguns autores também as contribuições previdenciárias. O que fala a Constituição? Duas regras. A primeira, o chamado um princípio que você aumenta ou cria um imposto num ano e só pode valer no ano subsequente. Ou seja, então se você aumentou o IPTU ou criou um tributo novo em 2013, só pode valer em 2014 exatamente para não pegar a pessoa de surpresa. Então, ou seja, criado ou aumentado num ano, só pode valer no próximo exercício financeiro. Isso em 12 meses depois que ele foi criado ou não, a virada do ano? Não.